Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã para cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Espero que todos estejam bem na presença do nosso Deus, na presença do nosso Rei, aleluia, porque Ele é Rei, Ele é soberania, Ele é honra e Ele é glória. Em nome de Jesus, minhas amadas irmãs, deixe-me aqui em mais um vídeo para pregar a santa palavra do Senhor, evangelizar a palavra do Senhor, que só Deus sabe quem precisa ouvir. Só Deus sabe quem está necessitado, quem está sedento de ouvir esta palavra. Mas quem eu peço a Deus, para quem ouvir esta palavra, o Senhor venha falar ao seu coração. Aquilo que você deseja tanto, ouvir da parte de Deus, aleluia, 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 Senhor, que o seu desejo venha ser realizado, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, que eu não sei o que está precisando ouvir esta palavra, mas que Deus venha conceder o desejo do seu coração, que aquilo que você está pedindo tanto ao Senhor, que o Senhor venha realizar, se for da vontade dEle, porque a vontade tem que ser dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, minhas amadas irmãs, antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha. Hoje é o quê? Hoje é quinta-feira, já está se aproximando o final de semana, que todas venham ter um final de semana recheado de bênção, de paz, de alegria no coração de cada uma de vocês, na sua casa, minhas amadas irmãs, na sua família, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, em nome de Jesus. E inscreva nesse canal, minhas amadas irmãs. Eu falo pouco, porque o que eu sei, minhas amadas irmãs, quem me ensina é Deus, é o Espírito Santo. É Ele que me ensina. Estou aqui falando da palavra dele porque Ele quer que eu fale. E o que a gente tem que ser aqui nessa vida, minhas amadas irmãs, é falar de Jesus. Eu não estou aqui para falar coisas bonitas, palavras bonitas, porque não adianta eu falar coisa bonita e Deus não está. O que importa é eu falar coisas simples, mas que seja da palavra de Deus, Ele está no negócio. Muitas vezes as pessoas esperam que eu fale palavras lindas, bonitas, para agradar o coração. Mas eu tenho que fazer aquilo que Deus toca no meu coração. E eu falo muito pouco. Porque o que eu aprendo é com Jesus. Não aprendo com homem, com A nem com B. Aprendo com Jesus Cristo, com o Espírito Santo dele. Amém, minhas amadas irmãs? Muitas vezes eu peço perdão a cada um de vocês. Por quê? Porque eu não sou formada em teologia, eu não tenho palavra. Muitas vezes no YouTube as pessoas querem que fale aquilo que, coisas bonitas, coisas coisas que vai receber. Não, eu falo da palavra. Porque tudo que eu tenho na minha vida vem de Deus, vem da palavra. Porque Deus está na palavra, minha amadas irmãs. Deus não está naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, porque o coração do homem, quando fala homem, homens e mulher, é enganoso. A verdade está em uma só palavra, na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus está a verdade. Então não espere de mim eu falar coisas bonitas, coisas agradáveis, que vai ganhar isso, Deus está falando isso. Não, eu falo da palavra. Aqui nessa palavra, minhas amadas irmãs, eu senti a presença do Espírito Santo aqui. Então o que importa para mim é Deus. Não é agradar a B, a C. Eu faço o que Jesus toca no meu coração para me fazer. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu falando isso porque tem gente que talvez não goste. Mas eu falo de Jesus. Aquele que cura, que salva, que liberta. Que o mais importante da nossa vida seja a nossa salvação. Da nossa vida e da nossa família. Não é ter, porque o ter vai ficar para trás. Tudo isso vai ficar para trás. Mas a nossa vida com Deus, ela permanece. Porque Deus Ele nunca tem fim. Ele permanece para sempre. Isso que tem que ser o desejo do nosso coração. Estar com quem? Com Jesus. O que importa na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para que a nossa família venha se converter, para que a nossa família venha se salvar, se chama Jesus Cristo. É Ele que salva e que liberta. E eu falo de quem? Eu falo de Jesus. Estou aqui para falar de Jesus, minhas amadas irmãs. Se tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não posso fazer nada. Vá falar com Deus.
Porque Deus é que responde às nossas orações, Deus é que responde aquilo que a gente quer ouvir, porque Ele é um Deus vivo. Tudo que a gente quer e precisa, só Ele pode dar. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Marcos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Marcos 7 e o verso 24, que diz assim: levantando-se dali, foi para regiões de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse. Aleluia. Mas não podia se esconder-se. Oh, glória, aleluia. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, fenícia, de nação. Rogava-lhe que expulsasse de sua filha um demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro, aleluia. Olha o que Jesus disse, deixa primeiro, louvado seja o nome do Senhor, saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus é tremendo, ele é um Deus grande, é um Deus poderoso, aleluia. E a mulher, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aleluia. E então ele disse, por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. A fé desta mulher, a ousadia desta mulher, Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos de Israel. Aqueles para que eu vim. Aleluia. Mas esta mulher, ela foi usada. Ela teve ousadia. Ela se humilhou. Ela não deixou a se levar por aquilo que Jesus estava falando. Ela queria que Jesus salvasse a filha dela. Ela queria que Jesus libertasse a filha dela. E diz aqui, levantando-se dali, foi para regiões de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não podia se esconder. Entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou seus pés. E esta mulher, ela grega, fenícia, de nação, rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta mulher, louvado seja Deus, ela queria ter um encontro com Jesus. Ela queria que Jesus, minhas amadas irmãs, libertasse a filha dela. E Jesus disse, não, primeiro eu vou fazer aquilo para que eu vim fazer. Depois, mas ela não, ela se prostrou diante dos pés de Jesus e pediu para que Jesus libertasse a filha dela. E Jesus disse, louvado seja Deus. E ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E então ele disse, por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Então ela se humilhou. Muitas vezes, aleluia, muitas vezes as pessoas fazem algo com um ser humano, ou vice-versa, e as pessoas ali ficam com raiva da pessoa. A pessoa não sabe ser humilde, a pessoa não sabe se humilhar, a pessoa não pede perdão, não pede desculpa. Eu fico assim maravilhada com a ousadia dela. Ela não deixou se bater. Não, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai debaixo da mesa. Porque ela tinha um propósito de querer que Deus chegasse a libertar uma filha dela. E Jesus libertou a filha daquela mulher. Que ele disse, por esta palavra, vai, a tua filha já está salva, já está liberta. Porque ela não foi
ficar acanhada, ela não foi chorar, ela não foi dizer, não, Jesus não quer saber de mim, não, não, ela foi, não, Jesus, mas também os cachorrinhos como as migalhas da mesa. Veio aqui na minha lembrança, minhas amadas irmãs, Batimeu era um cego ali, aleluia, e ali Jesus ia passando com os discípulos de Jesus ali, e Batimeu ficou, quem que vai passando? Ele disseram Jesus. O que foi que diz a palavra que Batimeu fez? Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos de Jesus mandavam Batimeu se calar. E Batimeu não se calava não. Aí é que ele gritava mais ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, diz a palavra, e disse, quem tá gritando? Aí os discípulos de Jesus disseram a ele quem é, eles manda chamar, vai chamar ele. E Batimeu foi. E ele disse, o que é que tu queres que te faça? Ele disse, eu quero ver, quero enxergar. E aquele homem ali foi liberto, aquele homem ali foi salvo, aquele homem foi louvar e glorificar o nome do Senhor pelo milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Porque ele não se intimidou-se. Muitas vezes Deus quer falar comigo e com você, mas a gente se intimida. Muitas vezes a gente tem medo. Se alguém diz uma palavra ali ao contrário daquilo que a gente quer ouvir, a gente já fica ali triste, já baixa a cabeça e pronto, acabou-se. Não, minha amada irmã, nós temos que levantar a cabeça. Dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Se humilhar diante dos pés do Senhor. Se preciso pedir perdão, peça perdão. Peça desculpa. Para que a obra de Deus venha a ser feita na sua vida. Ninguém se esconde de Deus. Quem é que se esconde? Ninguém. Porque os olhos do nosso Jesus Cristo estão sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Então tudo ele sabe, tudo ele vê, tudo ele conhece, nossos pensamentos, nosso coração. Então ninguém está fora dos olhos de Jesus. Porque ele é Deus, ele é soberania, aleluia. Ele é a honra, ele é a glória. Mas eu e você temos que ter humildade, pedir perdão, se desculpar, aleluia. E ninguém se esconde de Deus. Aquilo que você tanto pede a ele, continue pedindo. No tempo dele, na hora certa, ele vai chegar com providência. Aleluia. Como esta mulher aqui, ela não ficou acanhada. Ela teve ousadia. Eu vou, Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da migalha dos cachorros, debaixo da mesa dos cachorrinhos. E Jesus disse, por esta palavra, a tua filha está liberta. Porque a fé dela, o querer dela, muitas vezes Jesus quer agir na minha e na tua vida, mas ele espera nossas atitudes, o nosso querer. Nós temos que querer Jesus. Eu não estou aqui para dizer assim, eu quero Jesus de boca para fora. Eu tenho que querer Jesus dentro do meu coração. Eu não estou aqui para falar palavra bonita, porque eu não sei falar bonito, eu sei falar de Jesus. De Jesus eu sei, o que ele me ensina, botar na minha mente e no meu coração de falar, eu falo. Porque eu estou falando de um Deus vivo, de um Deus que é real, de um Deus que ele existe e é verdadeiro. Só ele tem o poder de realizar nossos sonhos. Só ele tem o poder de curar, de libertar e de salvar, que é o mais bonito, salvação. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que Paulo diz, crê no Senhor Jesus que tu e tua casa se salvará. Então, eu e minha casa, minha família, como Noé fez aquela arca, aleluia, diz a palavra que eu li 25 anos fazendo a arca, e Noé entrou na arca para se salvar. Noé, a esposa e os filhos e as noras. E os animais que Jesus colocou dentro da arca, que Deus colocou dentro da arca. Por quê? Porque Noé, nós temos que pedir a Deus todo dia que ele aumente nossa fé, que a nossa fé seja aumentada e que andamos na presença dele, minhas irmãs e irmãs. Eu não estou aqui para falar coisa que aquilo que não é para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus, a Jesus, porque eu dependo dele, preciso dele. Somente dele eu preciso e dependo da minha vida, na minha casa, na minha família. Então, fala aquilo que ele botou no meu coração.
E aquilo que ele me usa para falar. E o que eu falo é dele. Que Deus abençoe cada um de vocês, minhas amadas irmãs. Cada uma de vocês seja abençoada. É o que eu desejo para vocês. De todo o meu coração. Aquilo que você tanto pede. Pede saúde, que Jesus lhe cure em nome de Jesus. Pede força, que Jesus lhe dê força. Se você pode ir uma porta de emprego, Jesus abre a porta de emprego. Que venha, tudo na sua vida venha ser de acordo com a vontade do Senhor. Porque com a vontade de Deus, tudo dá certo. Sem Deus, nada dá certo. Em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, o seu trabalho, os seus filhos, seu esposo. Cada um de vocês sinta abençoada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, te cubra de bênção, de paz, de saúde e de força, em nome de Jesus.